Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, eu sou responsável pelo módulo de gastroenterologia do curso preparatório para a prova do Revalida. É um prazer estar com vocês. Bom, hoje nós vamos falar nesse módulo sobre uma doença que parece não ser tão agressiva, mas infelizmente ainda há muitas pessoas no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, morrem, crianças por diarreia, por desidratação. Então, eu acho que esse é um capítulo que é o dia a dia mesmo, esse é o beabá, né? Então, vamos lá. A diarreia hoje, ela, como quase todas as doenças, ela também foi abraçada pelas citocinas. Então, o que a gente via lá atrás mudou muito. Então, eu coloquei aqui uma rápida revisão para a gente conseguir entender as camadas, porque na diarreia, tanto aguda quanto a crônica, as coisas acontecem em função de quem está te agredindo, da resposta que você pode dar a quem está te agredindo, a sua modulação de neurotransmissores, a modulação para hormônios, substâncias que são liberadas no local, e é o caminho, né? A gente vê que as doenças, quase todas, elas começam no tubo digestório, né? Hoje a gente sabe que o aparelho digestório, o tubo digestório, ele tem a maior quantidade de neurônios, é o maior sistema nervoso do nosso corpo, ultrapassa o neuroeixo, os pares cranianos, espinais e todos os plexos e nervos formados, ultrapassa o sistema endocrinológico e, interessantemente, tudo que o cérebro produz de mediador químico para sinapses, nós produzimos no nosso tubo digestivo, porém, nem tudo que nós produzimos no nosso tubo digestivo, o cérebro produz. Do ponto de vista hormonal, o tubo digestório ele produz mais de 100 substâncias diferentes hormônio-like, que são substâncias que não agem como as glândulas hormonais, onde verteria a sua secreção endócrina no sangue para atuar em um órgão à distância, mas atua ao redor de si, numa área, num espaço, e comunica às células o intento. Então, cada vez mais a gente está vendo a complexidade que é o tubo digestório, né? E doenças que eram tratadas como artrite reumatoide antigamente, com um monte de remédios, hoje a gente usa imunobiológico, assim como tratamos Crohn, que vai ser uma das aulas que nós vamos falar, que também utilizamos imunobiológico, que é um anticorpo para comer o anticorpo que está comendo você. Então, vamos fazer aqui um rápido review, uma revisão rápida. Então, o endoderma do intestino primitivo origina a maior parte do epitélio das glândulas do trato digestivo. Enquanto que o epitélio da extremidade cefálica, cranial, é derivado do ectoderma, né? São 3 folhetos no embrião, do estomodeu, futura cavidade bucal, e o epitélio da extremidade caudal deriva do ectoderma do proctodeu, futuro canal anal. Isso é importante saber, porque nós vamos falar nas aulas sobre malformações de esôfago e outras malformações que nós também vamos falar, e algumas que nós já falamos, e são erros no momento em que a medula ou o centro desse tubo de células que deveria recanalizar não recanaliza, dando duplicidade, estenose, uma série de coisas. O intestino primitivo é limitado na sua extremidade cefálica cranial pela membrana bucofaríngea e na sua extremidade caudal pela membrana cloacal. A gente vai ver que na mulher, vagina, órgãos genitais femininos, reto, ânus, tem uma conexão muito grande, assim como no homem também, né? Porque o homem só é diferente da mulher
porque o cromossomo Y produz uma substância que induz o desenvolvimento dos túbulos a se transformarem num órgão sexual masculino, mas o homem produz tanto hormônios masculinos quanto femininos e a mulher vice-versa. Quando ela entra na andropausa, ou na menopausa, ela tem mais quantidade de hormônio masculino do que feminino e masculiniza. E o homem, a mesma coisa, ele feminiliza, né? Para o homem está acontecendo por volta de 35 anos de idade atualmente. Pela membrana bucofaríngea e na extremidade caudal pela membrana cloacal. Os tecidos muscular, conjuntivo e as outras camadas da parede do trato digestivo, que nós vamos mostrar, são derivados do mesênquima esplâncnico, que seria ecto-meso-endoderme, né? Ecto, pele, sistema nervoso, tecido de condução do coração, meso, a musculatura axial, ossos, e endo, formação do aparelho respiratório, digestório, etc. E as outras camadas da parede do trato digestivo são derivadas do mesênquima esplâncnico, que circunda o intestino primitivo, faringe primitivo e seus derivados. Então, lá na formação embriológica, por volta de 4 semanas, já começa o aparecimento do trato digestório, que vai se dividir em intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior, né? Um cranial, um mediano e um caudal. O cranial ele vai verter-se ou transformar-se no esôfago, no estômago, no duodeno, até a porção antes do ducto biliar. Fígado, aparelho biliar, ductos hepáticos, vesícula e ductos biliares extrahepáticos e pâncreas. O intestino médio, ele vai gerar o intestino delgado, incluindo o duodeno distal a essa abertura do ducto biliar. Ele vai formar o seco, apêndice vermiforme, cólon ascendente e metade a 2/3 do cólon transverso. E o intestino posterior, o terço esquerdo do cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto, 2/3 superiores do canal anal, porque o terço inferior ele vai se desenvolver a partir do proctodeu. E essa junção caracteriza o que a gente chama de linha pectínea, né? Que é onde está por trás as glândulas interesfincterianas que lubrificam o canal anal para que a gente não tenha trauma ao evacuar. Ok, então uma visão rápida só para a gente ver se é uma fase embrionária. Então aqui é o projeto do tubo digestório, né? Que vai sofrer modificações, porque a criança aqui se alimenta pelo cordão umbilical, né? E vai sofrer mudanças. Aqui é para mostrar que, assim como existe um intestino anterior, médio e posterior, para cada um deles vai haver uma circulação. Quando a gente falar de aula de esôfago, a gente vai falar sobre, já falamos inclusive, mas nós vamos falar de novo em outras afecções do esôfago, a irrigação do esôfago, ela é oriunda ou derivada das artérias, ramos que vêm da aorta, das brônquicas, das intercostais, e alimenta a parede do esôfago, assim como também da frênica inferior, né? Mas, passou o hiato diafragmático, a gente entra no território das 3 importantes artérias. O tronco celíaco aqui, mesentérica superior, mesentérica inferior. Então, a gente vê aqui o tubo digestório, ainda existe uma primitividade grande aqui, mas o esboço é bem claro. Bem, aqui já é na fase adulta. Essa imagem é uma imagem que é importante de fixar. Assim, da boca ao ânus, num adulto de 70 quilogramas vivo, o comprimento pode atingir cerca de uns 6, 7 metros, né? E ele é formado por tubos em tubos, são estratos, não é o único órgão que é assim. Se a gente for ver a artéria, é a mesma coisa, uma adventícia, uma limitante elástica externa, uma muscular externa, uma limitante elástica interna, uma muscular interna e o endotélio. O brônquio também é em estratos, né? Então, o nosso corpo inteiro ele é planejado numa arquitetura de camadas. E o que é importante aqui dessa visão?
O importante dessa visão é a gente reconhecer cada uma delas. Então, nós vamos nominá-las de dentro para fora. Essa camada mais interna, a gente chama de mucosa. Aqui, nesta camada, é que se encontra o epitélio que fica em contato com o que se encontra na luz do tubo digestório. A natureza é muito inteligente e econômica. Para poder caber tudo isso dentro de uma cavidade celômica, o que acontece? Além das alças se dobrarem, né, a mucosa ela vai sofrer a dobradura formando as válvulas coniventes, né? Essas válvulas, elas são para aumentar a superfície, mantendo o mesmo espaço. É como o cérebro, que para poder caber dentro do crânio, ele teve que sofrer dobraduras, formando os lobos, os giros, para poder caber uma grande quantidade de massa celular no mesmo lugar. Então, a mucosa que está aqui, ela vai ter uma função de absorção e também de defesa. Para fora, andando no sentido externo, nós vamos ter o córeon, que é um tecido conjuntivo frouxo, e a muscular da mucosa, né? Que serve para permitir como a semelhança de um paletó. Se eu for colocar um paletó sem um forro, eu rasgo o paletó. Se eu tiver movimentação de estruturas dentro do meu tubo digestório e não ocorrer um deslizamento dessas camadas, eu rasgo igualmente. Então, o homem copia tudo da natureza, né? Aqui nós temos, nessa parte amarela, o que nós chamamos de submucosa. A submucosa ela é extremamente importante. Na submucosa estão locadas as glândulas, né, que vão produzir secreções em cada segmento do tubo digestório. Então, as glândulas salivares maiores e menores na boca produzem saliva, que vai acabar fazendo a digestão de carboidratos na boca, a amilase salivar. Temos também a amilase pancreática, mas a salivar é aquela que é mais específica. Quando descemos para a parte de esôfago, nós temos a produção de muco. Muco é uma glicoproteína, é um açúcar associado a uma proteína para lubrificar. Quando atingimos o estômago, nós temos então aí a produção de uma maneira grosseira de ácido clorídrico e pepsinogênio. Todo mundo acha que o importante no estômago é a produção de ácido clorídrico. Não. O ácido clorídrico, né, o íon H+, ele converte o pepsinogênio em pepsina, que aí sim iniciará a digestão de proteínas dentro da câmara gástrica. Produz uma infinidade de substâncias outras, gastrina, colecistocinina, enfim, que vão modular de uma forma muito perfeita o esvaziamento do conteúdo gástrico para o duodeno. O duodeno tem as glândulas de Briner, que são produtoras do quê? De bicarbonato, que vai neutralizar essa acidez, esse H+, né? O pH muito baixo vai elevar-se, né? Temos também ali a entrada dos canais da bile, que tem a função de transportar a bile, que é um sabão, né? Ele pega uma bola de óleo, que é aquela experiência de colocar o óleo na água, mexer, 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 e nunca se desmancha, mas você joga uma gota de detergente e ela se fragmenta. Os lipídios, que são um dos grupos alimentares, eles na forma líquida são conhecidos como óleos e na forma sólida como gorduras. Quando eles entram dentro do nosso tubo digestório, no estômago, e a primeira porção do duodeno consegue, sem se perceber isso, a liberação de colecistocinina para contrair a vesícula biliar, para empurrar a bile, para encontrar essas micelas, quebrando-as, com a possibilidade da lipase pancreática levar essas
moléculas grandes a moléculas simples como ácidos graxos e glicerol, né? O jogo todo da digestão é pegar um alimento grande e transformar numa molécula muito pequena para que ela possa ser absorvida de uma forma ativa ou de uma forma passiva pela membrana da mucosa do tubo digestório, ganhando circulação, chegando para o nosso coração e sendo distribuído para as células como uma fonte de energia para gerar no metabolismo aeróbico o adenosina trifosfato, o ATP, que é a moeda de funcionamento do nosso corpo. Mas uma coisa muito importante, além disso, aqui, é a presença de nervos, né? A gente tem a presença de nervos dentro da submucosa. E esses nervos, que fazem parte do sistema nervoso entérico, eles vão estar conectados ou a uma glândula ou a uma célula muscular lisa, né? E dependendo do que esses neurônios vão liberar, se for acetilcolina, o que acontece? A célula se contrai e eu tenho peristaltismo. Se for noradrenalina, a célula se relaxa e eu tenho distensão de alça. Também eu tenho nessa região as placas de Peyer. Placas de Peyer, elas são estruturas iguais aos linfonodos ou os gânglios linfáticos. Então, primeira linha de defesa do meio interno, que é o líquido intersticial, é a pele. A segunda seriam as mucosas. A terceira é a imunoglobulina A, que é secretada na lágrima, na saliva, nos órgãos genitais, e tem a função como anticorpo de fazer uma das 5 reações de Gell-Coombs, né, que são as reações imunológicas para combate. E hoje a gente sabe que as placas de Peyer, elas, junto com células com capacidade fagocitária e apresentadora de antígenos, elas funcionam com uma progressão geométrica. Uma vez que entrou em contato com um antígeno, elas se multiplicam numa velocidade tão rápida. Para quê? Para elas produzirem justamente a defesa daquela antigeno, aquele ser estranho que está tentando me invadir e gerando a formação de anticorpos. Então, a placa de Peyer, ela é muito importante. A apendicite, ela, por acaso, ela é mais incidente na faixa dos 7 aos 14? Não. Quando o tubo digestório vai crescendo, quando é na criança, o seco, o apêndice tem a boca larga. E conforme a gente vai sofrendo um crescimento axial, os nervos espinais vão se inclinando e o apêndice vai afinando e alongando, ficando com um orifício bem estreito, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Nessa faixa etária, a criança está indo para a escola, então ela está entrando em contato com as pessoas, está trocando antígenos. E o que acontece? O antígeno aerosolizado é inalado, pode ser deglutido. Chegando lá no apêndice, as placas de Peyer reconhecem que está acontecendo uma agressão, se hipertrofiam. Como eu tenho um dedo de luva com linfonodos que começam a comprimir, eu fecho a drenagem da secreção das glândulas do apêndice para o seco e começo um processo de isquemia, um processo inflamatório que vai virar uma gangrena e pode perfurar dentro da cavidade abdominal. Pode ser fecalito? 35 anos, 2 casos só que eu operei com fecalito. Então, há uma correlação aí entre, na epidemiologia, a exteriorização. A criança saiu da sua casa para um meio rico em antígenos e assim ela vai maturando o seu sistema imunológico. Bem, afora da submucosa, nós temos 2 camadas bem visíveis aqui, uma circular e uma longitudinal. Essas camadas são a camada muscular ou do tubo digestório, né? Elas vão ter a função de manter o peristaltismo,
Ou seja, uma vez que, porque também tem neurônios aqui na área muscular que acabam nas fibras musculares, uma vez que essas células são estimuladas, elas se contraem ou se relaxam. Contraiu, peristaltismo, propulsão, mistura, e o estômago faz um terceiro tipo de movimento, porque tem mais camadas de músculo liso. E, finalmente, a gente tem envolvendo como um estojo, aqui tem os vasos correndo pelo estojo para irrigar a estrutura do tubo digestório, que são, vamos dizer assim, o forro da membrana peritoneal que envelopou todo mundo, exceto a área nua do fígado e quem fica retroperitoneal e cólon ascendente, cólon descendente e reto também, que não tem a serosa, né? Então, a serosa, que é essa estrutura aqui, ela traz a nutrição através do mesentério, que são um sanduíche de gordura envolvendo ramos arteriais e venosos, né? Ou no mesocólon. E ela tem a finalidade de permitir, junto com a produção de cerca de 50 mililitros de líquido peritoneal, um deslizamento sem atrito, sem lesão dessas alças. É um sistema muito inteligente. Então, guardar aqui é da boca ao ânus, 4 estratos e o que cada um representa, porque é aqui que vai começar toda a confusão das doenças gastrointestinais. Aqui vocês podem ver num corte transversal, a mucosa, ela cria, vamos dizer assim, válvulas chamadas de válvulas coniventes, que é no intuito de aumentar a sua superfície. Além disso, se a gente olhar aqui um pedacinho da válvula conivente, a gente vai ver que há a formação de uma protuberância, um vilo intestinal. E mais do que isso, na célula que forra a mucosa, eu vou ter microvilosidades. Então, isto vai aumentando em PG a capacidade de absorção do tubo digestório. Isso é muito importante. Aqui uma fotinho num aspecto maior, olha aqui a microvilosidade, né, da célula epitelial. O vilo, ele traz uma artéria, uma veia, tem os seus linfáticos, vai ter suas placas de Peyer, inervação, tudo direitinho. Então, a finalidade é essas dobraduras aumentarem a capacidade de absorção. Essa foto é um modelo de uma foto de um enterócito, não vou comentar agora, mas ela mostra como que é lidado pela célula intestinal a entrada de substâncias da luz do intestino para dentro da célula e para o córion da mucosa, podendo entregar para a circulação sanguínea o que é necessário. A célula, ela tem tudo o que nós temos. Nós temos pulmão, ela tem mitocôndria. Nós temos estômago, ela tem lisossomo. Nós temos sistema circulatório, ela tem retículo endoplasmático liso. Então, é um aforismo interessante, né? Assim em cima como embaixo. No macro como no micro, se repete igual. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma estrutura, são microfibrilas que fazem o citoesqueleto e elas passam de uma célula para outra, formando o que a gente chama de tight junctions, ou junções bem unidas. E essas junções bem unidas, com os mecanismos de bombas que nós vamos ver que existem dentro da membrana celular, elas garantem a proteção do meio interno. Vamos voltar aqui depois. Então, a função do tubo digestório. O sistema digestório é responsável por digerir os alimentos. Alimento é aquilo que pode ser transformado em energia. Então, são carboidratos, lipídios e proteínas. E a água é alimento? Não, a água não é alimento porque eu não faço ela se transformar em ATP. Porém, nós somos 70% água.
E todas as reações químicas nas nossas células são de hidrólise em meio aquoso. Sem água, a gente joga rapidamente, entra em insuficiência renal e morre, né? As vitaminas são alimentos? Não, as vitaminas não são alimentos. As vitaminas, elas são complementares às enzimas, às apoenzimas. As coenzimas se acoplam e ativam essa enzima e ela vai passar a ter o seu papel de acelerar a velocidade das reações químicas que ocorrem nas nossas células. Então, são importantes, mas também não posso transformá-las em ATP. E os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, molibdênio, oligoelementos, etc. Eu posso transformá-los em ATP? Também não. Mas o cálcio não é só importante para o osso, né? Se eu não tiver cálcio, a actina e miosina da célula estriada cardíaca, ela para porque não consegue soltar os seus contatos e você fica com o coração parado em sístole. Então, é legal saber isso? Porque essas substâncias que nós chamamos de alimentos são as que não entrarão no nosso meio interno numa agressão à mucosa ou às 4 camadas do tubo digestório. Então, a digestão é um processo físico, mastigação, deglutição, que é voluntária, né? E daí começam os movimentos peristálticos no sentido boca-ânus ou do relógio, oral-anal, sentido horário. Fluxo, ao contrário, é o fluxo na ré, que a gente conversou, ou refluxo. E químico, que são as enzimas que são produzidas pelas glândulas do tubo digestório e vão acelerar as reações químicas. E transformam os alimentos ingeridos em partículas pequenas o suficiente, como a glicose, né, para poder passar pela membrana celular, que é seletiva. E uma vez que ela passa e foi absorvida pela mucosa, vai cair na circulação, andar por todo aquele território que a gente conversou, que é o território hepático. O que não me interessa, eu jogo na bile conjugando, e o que interessa, eu mando para o meu coração e distribuo. A extensão da boca ao ânus no adulto vivo vai de 6 a 9 metros. Por que a gente fala no vivo? Porque quando a gente morre, o que acontece? Não tem energia. Se não tem energia, não tem como a corrente elétrica, aquele dipolo que existe em todas as células, não é só o neurônio que conduz corrente elétrica, todas as células conduzem e aquelas que não estão conduzindo estão mortas, né? Então, não tem como eu trabalhar essa diferença de potencial e o cálcio entrar para ativar a contração da actina e miosina, parou. Então, o que acontece? Relaxa no tubo digestório, você pode esticar e ter um comprimento maior. Assim como em cirurgia, existe uma diferença entre o canal anal anatômico e o canal anal cirúrgico. Descolando retal, eu posso ganhar pelo menos uns 3 centímetros de extensão de canal anal, o que hoje é muito importante porque antes tumores a menos de 2 centímetros a 1,5 da borda anal era igual a você ter uma colostomia definitiva e fazer a ressecção do aparelho esfincteriano e do ânus, né? Agora, com essa nova tecnologia que foi desenvolvida por táticas e técnicas, a gente consegue fazer uma anastomose bem baixa com grampeador. Possui glândulas acessórias, diria que são mais do que acessórias, né? As glândulas acessórias, por exemplo, o fígado. O fígado é um órgão maravilhoso, né? Ele é o que orquestra o metabolismo praticamente todo do nosso corpo. Essa foto é legal porque, assim, a gente não tem noção muito de quanto de líquido passa pelo tubo digestório. Então, assim, a gente produz cerca de 1 litro de saliva, 1 litro de suco esofágico, 1 litro de suco gástrico,
1 litro de suco biliar a 1,5 litro, 1 litro de suco pancreático a 1,5 litro, e temos o suco entérico em torno de 2 a 3 litros. E se a gente levar em conta que a gente bebe líquidos, isso vai dar na ordem próxima aqui de 10 litros que vão entrar no meu intestino delgado, pós a 4ª porção do duodeno. Mas olha só, quando chega lá na porção de eliminação, eu só tenho cerca de 200 ml, 0,1 litro, mas na verdade o nosso padrão, o padrão ocidental, é 200 ml. Quer dizer, para onde foi tudo isso? Tudo isso foi absorvido pelo tubo digestório, porque me interessa. O que não me interessa, eu permito caminhar para o cólon. E o cólon, ele é um órgão muito interessante também, porque ele vai ajudar a controlar o equilíbrio de água do nosso corpo junto com o rim e outros sistemas que nos fazem perder água. Então, se eu tomo menos líquido do que gasto, o meu cólon ele vai receber uma ordem para reabsorver água, assim como o rim para reabsorver a água através do hormônio antidiurético. Se eu estou com o tanque cheio, ingeri mais do que gastei, esses dois mecanismos são bloqueados. Então, no que isto vai importar? Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre obstipação ou constipação, um termo que ficou consagrado. Então, se eu não bebo líquido, eu desidrato as fezes e o que acontece? Elas começam a ganhar uma forma de concreção, que é o que a gente chama de síbalas. Existe até uma escala interessante, que a gente vai falar quando for falar de cólon, que é a escala de Bristol. Ela são 6 tipos de formato de fezes, né? Aliás, 7 tipos de formato de fezes. E a gente vai observar lá desde a síbala, aquela estrutura como se fosse uma banana com pequenos elevados, que não chega a ser uma espiga. O 3 é a espiga, o 4 é o cocô ideal. O 5, ele já começa a se fragmentar. O 6 é aquele que se desmancha totalmente na água. E o 7 é a diarreia. Então, já que nós vamos falar de diarreia, a gente já está começando a perceber que não é apenas uma questão de agressão à célula intestinal, mas é o meu corpo inteiro, o meu sistema inteiro, que pode acelerar ou desacelerar, produzindo fezes em um maior número de vezes, de uma consistência menor, que é a síndrome do intestino irritável, e não é uma diarreia, né? Então a gente precisa olhar a queixa, a história, a evolução, para poder se separar. Então vamos lá. Diarreia aguda, conceito. O conceito é o aumento na frequência das evacuações, tá? A frequência de evacuações, a gente pode dizer que é de 1 a 3 vezes por dia, no nosso padrão, porque nós não comemos muita fibra. Nos povos que comem muita fibra, em vez deles evacuarem 200 gramas, como nós, onde 180 são células mortas e bactérias e apenas 20 são fibras, eles evacuam cerca de 400 gramas e quase tudo é fibra, né? Isso é importante para profilaxia do câncer coloretal, porque fezes paradas dentro do intestino grosso é igual a um tempo de contato muito grande, liberando toxinas que podem mutar ou alterar, abrindo proto-oncogenes, que vão poder gerar padrões os mais diferentes. Padrões de pólipo, que em 10 anos podem não se transformar em tumor, ou aquele tumor que já é seu
e ele começa de início como tumor. Então, mais de 3 vezes ao dia, e a consistência é uma consistência diminuída, tá? Que chega a superar os 200 gramas ao dia, por um período de 14 dias ou menos. Essa é a definição. Então, fisiopatologia da diarreia aguda. Porque nós vamos falar de diarreia aguda e diarreia crônica, né? Na diarreia aguda, são 3 os mecanismos etiológicos importantes. Primeiro, eu posso ter porque ingeri alimentos que estavam previamente contaminados por toxinas de bactérias que estavam habitando aquele alimento, por uma questão de má conservação, por uma questão de má higiene, né? Então é famoso aquele evento você vai comer um hambúrguer, então bota aquela maionese que não sabe há quanto tempo está lá, Staphylococcus produziu a sua toxina, né? E você come, gostoso, 1 hora depois você está correndo para o banheiro para ter uma evacuação de consistência bem mais líquida, né? Quase que explosiva, que na verdade, teleologicamente observando, um mecanismo na tentativa de lavar o intestino, né? Se eu coloco mais rápido para fora os líquidos, não dá tempo do cólon absorver a água, que deveria, e lógico, vai sair de uma consistência aquosa, com um volume maior, né? Então, esse é um dos mecanismos. Então, o alimento já está contaminado com a toxina. A segunda possibilidade é assim, eu como alimento com a determinado patógeno que produz uma toxina, mas ele só vai iniciar a produção dessa toxina dentro do meu tubo digestório. É o exemplo da Escherichia coli, quando ela é lesiva. Ou eu tenho patógenos ou toxinas que vão provocar não apenas bloqueio nas enzimas que estão relacionadas com o trânsito de água, mas vão lesar a mucosa, invadindo a mucosa, provocando, vamos dizer assim, microfissuras, e aí sim, uma vez que ganhou o meio interno, o que vai acontecer? Eu primeiro vou chamar os neutrófilos na tentativa de me defender. Se não resolve a situação, eu vou chamar a série mononucleada, que são os linfócitos e macrófagos, né? Então seria assim, meio como que a polícia militar, e quando a coisa complica, precisa chamar um grupo de operações especiais para poder resolver. A diarreia mediada por toxina leva à ativação da adenilato ciclase. Essa é aqui que é a enzima, tá? Do grupo das ciclases, que faz com que ocorra a entrada de água ou líquido do meio intraluminal para o intracelular para dentro do vaso sanguíneo. E a toxina, ela ativa a adenilato ciclase, promovendo um aumento na concentração do monofosfato de adenosina cíclico intracelular. Esses nomes, eles são complicados? São, mas é o que está na atualidade, é o que as pessoas perguntam. Levando a aumento da secreção de cloreto, que o cloro é extremamente importante para a gente, né? Toda a diferença de potencial de cerca de 70 milivolts, convencionado interior positivo e exterior negativo, é em função de uma bomba de sódio e potássio, sempre jogando o sódio para dentro e o potássio para fora, né? E aí há os tipos de células que, como as células marca-passo, elas se hiperpolarizam e os canais começam. Hoje a gente chama essas alterações de doenças dos canais de condução de íons. Então, as arritmias cardíacas hoje, elas são conhecidas como doenças moleculares, porque canais anômalos se abrem, permitindo o escape
achatamento da lei do tudo ou nada, que é aquela lei que você estimula, 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 só quando você chega no limiar do disparo, o impulso elétrico dispara tudo ou não dispara nada, né? Então, o cloro é extremamente importante. Patógenos que vão entrar nas tight junctions e que estão associados com a produção de toxina, promovem um dano direto à mucosa, aumento do influxo de cálcio, mais uma permeabilidade celular alterada. Quer dizer, a célula começa a perder o controle de ser uma membrana seletiva. Mais síntese proteica diminuída, então eu não tenho como repor enzimas ali dentro. Os mecanismos começam a emperrar. Isso leva a aumento de perda de fluidos do intracelular para o intraluminal. É como se eu estivesse desidratando as células da mucosa, que por sua vez, por osmose, estarão desidratando o volume sanguíneo, né? Os capilares que passam por ali, pelas leis de Frank-Starling, vão tender a mandar água para esse terceiro espaço, para hidratar essas células que estão jogando dentro do lúmen do tubo digestivo. O aumento da secreção de mucina, né? Então, mucina é uma glicoproteína, é o muco que forra o estômago da gente e que é uma grande barreira para a retrodifusão dos íons H+, né? Então, há um aumento da secreção de mucina e ativação dos mecanismos motores. Então, assim, hoje, com os estudos eletrofisiológicos e manométricos, como o que nós também vamos falar, uma manometria de alta definição, que tem 12 canais, eu consigo observar, assim, muito claro nas disfunções, vamos dizer, motoras do esôfago, que podem ou não estar relacionadas ao refluxo, eu as vejo muito bem e tenho muito mais tranquilidade para saber como vou tratar, né? Essa é a diferença da doença funcional para a doença orgânica. Funcional, eu alterei o quê? O funcionamento, mas não há lesão anatômica, não há lesão histológica. E na lesão, na doença anatômica, eu vou ter lá os seus processos inflamatórios, eu vou ter as úlceras, eu vou ter as erosões e daí por diante. Então, é um jogo muito maior do que só a toxina, só o patógeno, só o seu sistema de defesa. Entra aqui também o sistema intrínseco de condução de impulso elétrico no tubo digestório, chamado de sistema nervoso enteral, e eu tiro do ritmo esses complexos migratórios, acelerando e dando diarreia, desacelerando, dando obstipação intestinal. E nas pessoas que têm um padrão sem lesão, chamamos isso de síndrome do intestino irritável. Na verdade, é assim, o corpo inteiro é irritável, mas quem está somatizando é o tubo digestório. Isso, levando à ativação dos mecanismos motores, junto com a inibição da absorção de ácidos biliares, aumento da perda líquida. A gente falou lá atrás, quando a gente falou de cirrose, do mecanismo do ciclo enterohepático. Só para a gente relembrar, então assim, a grande fonte de produção de bilirrubina no nosso corpo é a hemoglobina. A hemácia vive de 120 dias, 150 dias, ela sofre deformações na sua estrutura espacial e aí ela é sequestrada no retículo endotélio do baço. Ali, macrófagos vão promover a quebra da hemoglobina em heme e globina, que são apenas aminoácidos, proteínas. Porém, o heme é um anel formado por 4 núcleos tetrapirrólicos
com uma ligação covalente com o ferro mais 2, que é o aceptor do oxigênio que circula na gente. O oxigênio no nosso corpo, ele pode circular no plasma em condições extremamente especiais e em muita pequena quantidade. Por exemplo, se você estiver num respirador, no modo aonde ele comanda o seu drive, não você comanda o drive do respirador, com uma saturação quase de 100% ou 100%, a gente não pode deixar muito tempo porque há o desenvolvimento de uma lesão do olho com uma hipersaturação de oxigênio. Então, o que acontece? A gente, naquele instante, está sem o controle e o nosso organismo vai funcionar de uma forma completamente diferente. A mesma coisa acontece, como a gente estava falando, a hemoglobina, que virou o M, vai ser transformado em bilirrubina, né? Indireta, a partir da biliverdina, vai acoplar na albumina, porque a bilirrubina é extremamente tóxica, tá aí o kernícterus ou a icterícia fisiológica do bebê, mas o kernícterus, ela realmente lesa os núcleos da base do cérebro. E quando chega lá no nosso fígado, passou espaço de Disse, entrou pela membrana celular do hepatócito, ali ela vai ser glicuronizada, conjugada e vai se transformar em bilirrubina conjugada. A indireta é hidrófila, aliás, hidrófila não, hidrofóbica. Ela não é solúvel em água, mas quando ela se conjuga, ela passa a ser solúvel. Adentra os canais biliares, vai para o tubo digestório, vai ser desconjugada pelas bactérias, vai virar urobilinogênio, uma parte desse urobilinogênio vai ser eliminado pelo rim, outra parte retorna para o fígado e uma parte vai se transformar em estercobilinogênio, também sendo uma parte retornada para o fígado e a outra que sobrou vai ser transformada em estercobilina, que dá a cor acastanhada das fezes, tá? Então, está tudo muito ligado, são sistemas que se comunicam. Bem, aqui nessa placa eu coloquei patógenos principais, os mais comuns causadores de diarreia aguda, a fonte de contágio e se há indicação ou não de terapia. Então, vamos olhar só primeiro quais são esses patógenos. O campeão é o norovírus, né? Depois, salmonella, shigella, campylobacter, víbrio para hemolíticos, Escherichia coli enterotoxigênica. Temos ela na forma enteroinvasiva e também temos ela na forma enterohemorrágica, né? Yersinia, Giardia, Cryptosporidium, Ciclospora e Entamoeba histolítica. Então, cada um deles está associado a um local onde maior será a sua frequência. O caso do norovírus, ele vai estar em ambientes fechados, como instituições de idosos, instituições de caridade. Ali ele vai estar numa quantidade maior. E se não houver uma higiene adequada, a transmissão é oral-fecal, né? E vai promover uma diarreia autolimitada, mas é o campeão delas. Acontece em cruzeiros de navio, é comuníssimo, né? Assim, eu acho estranho a aeronáutica permitir um voo sem um médico dentro, porque se a pessoa infartou e não tem ninguém ali para fazer uma coisa muito simples, que é dar um isordil sublingual com 300 miligramas de ácido acetil salicílico, é equivalente quase que a estreptar uma coronária, né? Mas é lógico, assim, ninguém vai querer fazer, porque se a pessoa morre, né, serei eu quem deu, né? Então, nos navios, não. Os cruzeiros têm o médico, né? Tem alguns navios
inclusive quando tem as guerras, né? Os Estados Unidos movimentam seus porta-aviões, que tem centros cirúrgicos totalmente estáveis, tomógrafo, ressonância, tem tudo para lá. Então ele recolhe com uma aeronave de multi-hélice e traz para o porta-aviões, e ali mesmo a pessoa vai ser operada ou resgatada daquele trauma que sofreu. Festas, né? É muito comum a gente comprar coxinha, empadinha, risole e outros salgadinhos que mandou fazer, e aquilo chegou de manhã, mas a festa vai ser só à noite. Nesse período, as condições de temperatura, de umidade, as condições que o ambiente propicia facilitam a produção de toxinas por certos patógenos que estão lá dentro, né? Então, aí você come e tem a sua diarreia depois. Já no caso da salmonela, ovos, leite cru, carne de gado, carne de aves, vegetais. A Shigella é pessoa a pessoa e vegetais. Campylobacter, o Campylobacter é interessante que o Campylobacter jejuni foi quem se transformou no Helicobacter pylori quando os dois colegas que ganharam o prêmio Nobel perceberam que esse gênero não tinha nada a ver com o Helicobacter pylori. São bactérias diferentes, né? Então, Campylobacter, leite cru, carne de ave, víbrio paremolíticos, fruto do mar cru. Eu entendo por fruto do mar tudo aquilo que fica no fundo, né? E não tem um poder de deslocamento tão grande quanto um peixe, né? Então, vai ser marisco, ostra, né? Que ficam grudados nas rochas e ali eles também acumulam uma grande quantidade de iodo, né? Que pode ser tóxico para a gente. Olha lá, marisco. A Escherichia coli enterotoxigênica, ela é conhecida como a diarreia dos viajantes, né? Quando você vem dos Estados Unidos para cá, eles te entregam um manualzinho, porque você está indo para um país supostamente menos desenvolvido, te orientando sobre o que você deve evitar para não sofrer uma diarreia do viajante. A Escherichia coli já enteroinvasiva, veja, enterotoxigênica, toxina. Aqui já é enteroinvasiva, ela vai destruir a normalidade da mucosa do tubo digestório e vai invadir, né? Então, a enteroinvasiva, leite e queijo. A enterohemorrágica, que tem um outro mecanismo de ação, ela está presente em carne de gado, carne de porco, leite, queijo, alface e brotos de sementes cruas, né? Yersinia, mais em carne de gado, porco, leite e queijo. Giardia, água, 100% água, né? A Giardia, ela é um protozoário, Giardia lamblia, né? E, às vezes, ela forra o duodeno, provocando sérios mecanismos desabsortivos. E aí você pede exame de fezes, o tradicional 3 amostras, e não pega, né? Então, hoje, pensando de uma maneira lógica, é interessante você, eu e todos que alimentam-se fora de casa, tomarem de tempos em tempos um medicamento que possa limpar protozoário, que possa limpar plateuminte, nemateuminte e todos esses bichos que podem nos provocar doenças. O Cryptosporidium na água contaminada também. Ele é um comensal, ele vai ter um papel importante em quem está imunologicamente comprometido, né?
seja por um tumor em quimioterapia, seja por uma doença consumptiva ou seja pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Ciclóspora em frutas importadas, né? Quem já assistiu aquele programa Aeroporto, né? Então existe um comitê que avalia se você está trazendo alguma fruta de outro país para aquele que você está imigrando. E não passa, gente, não passa de jeito nenhum. E a Entamoeba histolítica, líticos quer dizer lisar, histos o tecido, também é conhecida por ser a diarreia dos viajantes. Com relação à terapia, a gente vai falar depois. Primeiro vamos voltar naquela diapositiva. Então, a gente está vendo aqui, eu coloquei ao lado, da forma como está aqui, não porque gosto de falar inglês, é porque é para entender, né? ACE, Accessory Choline Enterotoxin, é uma enterotoxina produzida pelo Vibrio cholerae que vai ajudá-lo a destruir os mecanismos, que são os mecanismos que vão justamente promover a entrada da água, que é a adenosina cíclica, né? Que vai participar disso. Então, a gente está vendo aqui que há células neuronais participando dos complexos motores, indicando a contração, regulando esse meio ambiente. Há uma grande quantidade de células que pertencem às células formadoras de citocinas, que vão trabalhar os fatores pró-inflamatórios e os anti-inflamatórios desse local. Mas a cólera, ela é uma doença que mata. Por quê? Porque ocorre uma inibição total de absorção, praticamente, de água, e a pessoa, ela desidrata muito rápido, né? E a gente sabe que diminui o volume circulante, pressão arterial, pinça, não tem um diferencial para fluxo, tudo para. E aonde isso é bem mais importante? A criança e o idoso, né? Por quê? A quantidade de tecido gorduroso deles é bem menor do que o adulto jovem ou adulto. Então a criança desidrata muito rápido, o idoso muito rápido, a criança rapidamente reidrata, porém o idoso nem sempre. Por quê? Porque não tem um coração para aguentar um volume endovenoso rápido, então tem que ser dado de uma maneira supervisionada para poder reidratá-lo. Então, nessa situação aqui, o que acontece? A toxina que ela produz inibe a enzima que vai fazer essa mudança ou essa entrada de água para dentro da célula e finalmente para o intravascular. Paralisou, não absorve mais nada e começa um gradiente ao contrário. Minha célula desidrata, a água pela membrana seletiva, ela vai do menos concentrado para o mais concentrado e acaba caindo na luz intestinal. E com isso o volume circulante vai diminuindo e aí eu começo a ter o que a gente chama de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O que é isso? À medida em que eu não perfundo os tecidos, eu começo um metabolismo anaeróbico, né? E começo a produzir ácido lático e faço microchuntagem ou desvios, não a passagem no capilar, mas sim um bypass antes disso, né? E essa síndrome inflamatória sistêmica, ela vai pegando todos os órgãos, podendo levar ao óbito. Porém, não é o choque séptico. No choque séptico, o que vai acontecer é uma má distribuição tecidual sanguínea originada por um micro-organismo. Na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, é o próprio corpo que, de forma exacerbada, entra num estado inflamatório descontrolado, liberando radicais livres que vão bloquear a máquina enzimática.
Então, acho que esse modelo aqui é bem interessante para mostrar como que a coisa acontece.